Fala pessoal, tudo jóia? Brano Rosa aqui e hoje eu quero falar sobre a Polônia, um país que está fazendo muito sucesso na Europa e talvez no mundo todo, e eu queria trazer para vocês a minha opinião. Eu que já moro na Polônia desde 2005, quer dizer, eu morei de 2005 até 2010, depois eu saí, fui morar na Inglaterra e moro na Inglaterra, mas eu passo bastante tempo também na Polônia quando é possível, quando eu tenho férias, eu fico muito na Polônia. E eu queria trazer esse vídeo para vocês para dar um pouco da minha visão, o que eu acho sobre o país, se vale a pena vir morar na Polônia, você que está pensando em vir para a Polônia. Muitas pessoas me perguntam isso, vale a pena morar na Polônia, o que você acha? Então eu vou dizer para vocês agora nesse vídeo o que eu acho. Galera, a Polônia é fantástico, um país de população branca, católica, um país cristão, né? Um país que antigamente recebia muito bem os imigrantes, tá? É um país onde as pessoas a princípio são mais fechadas, mas depois são pessoas muito agradáveis, pessoas que são amigas de verdade, pessoas que vão, assim que eles começam a gostar de você, vão te acolher como um filho, né? E se você tem marido ou esposa que não é da Polônia, você vai perceber isso nas famílias. Obviamente, pessoal, tem muita gente que tem preconceito, não gosta, muito porque essa hype de pessoas imigrantes ilegais querendo entrar na Europa e os poloneses e o mundo todo vendo que a Inglaterra está com muitos imigrantes, especialmente muçulmanos. O problema dos muçulmanos é que eles não se integram na cultura local, eles têm sua própria cultura, eles trazem aquilo para o país. Então, de certa maneira, você vê uma diferença muito grande de você estar na Inglaterra, em Londres, você não sabe se está na Inglaterra ou se está no Paquistão, na Índia ou no Irã, tá? Então, essa que é a diferença. A Polônia você não vai ver isso, você vai ver os poloneses mesmo, a cultura, você vai sentir muito isso em todos os lugares que você vai. Obviamente que isso está mudando, está vindo muito imigrante. Antigamente os imigrantes não eram atraídos muito pela Polônia, porque a moeda polonesa é o zloty, tá? Złoty em polonês. E quando você ia trabalhar para você não ganhava tão bem. Então o que eu via geralmente imigrantes vindo era pessoas que se relacionavam com poloneses em algum outro país do mundo e acaba indo para lá porque vê que é um país legal. Eu, por exemplo, em 2005 adorava morar na Polônia, porque era um país para mim assim muito diferente da Inglaterra, da Espanha, da França, né? Era um país assim mais, sabe, como se você tivesse voltado um pouquinho no tempo com relação àquela cultura cristã, aquela coisa de ir na igreja no domingo. É um negócio assim diferente e para mim foi muito acolhedor, foi muito bom. E por ser moreno na Polônia, eu me destacava naquela época, tá pessoal? Não é o que é hoje. Hoje os poloneses estão mais, não estão tão felizes assim com pessoas de pele mais escura, tá? É muito por causa dessa imigração maciça, né, que aconteceu na Europa. As pessoas têm medo, né, das pessoas virem e roubarem o emprego, começar a trazer a cultura do país diferente para a cultura local, e eles não querem isso, estão realmente fechando as portas, né, com o imigrante. E de certa maneira eles falam, imigrante ilegal, mas é qualquer imigrante. Mas se você estiver legal lá, você vai sentir também um pouco as pessoas assim, olhando para você de um olhar diferente. Isso é uma coisa ruim, mas eu já estou acostumado, que eu sempre fui imigrante, e quando eu estou no Brasil, particularmente, eu vejo essa diferença. No Brasil eu sou tratado como um local, né, normal. Você vai ali na padaria, você conversa com as pessoas no mercado e você vê que as pessoas tratam como uma pessoa daqui mesmo, né? E na Polônia, por mais que eu falo muito bem polonês, porque eu já moro lá desde 2005, eu aprendi o polonês lá e tenho a nacionalidade polonesa, às vezes eu vou num lugar, as pessoas ficam me olhando, né? Querendo saber de onde que eu sou, né? Se eu falar que eu sou do Brasil, é positivo, porque o Brasil realmente é um país assim que ele como é que eu posso dizer? Ele é um país que pela sua cultura de festa, de samba, futebol, pessoas alegres, é um país que atrai muito, que é um país que as pessoas gostam muito, né? Você quase não vai ver pessoas que não gostam de brasileiros, a não ser Portugal, né? Portugal tem muito brasileiros, então os brasileiros acabam aprontando um pouco lá e os portugueses ficam um pouco ressabiados. Mas geralmente o brasileiro é bem-vindo em qualquer lugar por causa dessa cultura que para eles é muito legal, que é o que eles não têm aqui na Europa, né? No frio. E a Polônia, pessoal, não é um país frio o ano todo, tem um verão bem definido. Então quando você chega lá em final de abril, maio, você vai ver as temperaturas 25, 26, vão subindo, 27, chega a 30 graus, 32 graus o verão mesmo polonês. Dá para você tomar banho na praia, tem praia na Polônia, tá galera? Se você for na Polônia, a região do norte da Polônia tem praia, tem montanhas, então é um país muito bonito para se visitar, eu recomendo muito. E se você quer viver na Polônia,
não é difícil, tá? Tem mão de obra escassa na Polônia. Tudo que você faz lá hoje você consegue ganhar bem, porque como eu falei, né, não tem mão de obra. Os poloneses já há muitos anos atrás imigraram para os países, para as potências europeias, França, Inglaterra, Espanha e por aí vai, e ficaram a população mais velha. Hoje os poloneses estão retornando muito por causa, eles já não aguentam mais viver em países que a inflação é muito alta, o custo de vida é muito alto, você trabalha, paga suas contas e não sobra nada no final do mês. E você vive uma vida num país distante, é uma vida meio miserável. Então as pessoas acabam voltando, ganhando um pouco menos, mas tendo uma vida mais de qualidade. A vida na Polônia é mais de qualidade do que na Inglaterra, por exemplo. Você vai ver muito melhor na Polônia se você comparar com a Inglaterra. Se você for na Polônia, você vai achar que a Polônia é um país mais rico do que a Inglaterra, porque a organização, os poloneses são muito limpinhos em questão assim, de cuidar das coisas. Os poloneses gostam de deixar as coisas bem arrumadas, a grama bem cortada, a casa bem organizada. Você vai no Brasil, por exemplo, o cara tem na casa de bloco, tijolo, telha quebrada, tudo arregaçado, e na Polônia tudo arrumadinho, eles fazem questão mesmo de ter tudo bonito. E é um povo que dá valor a isso, né? E se você, por exemplo, chegar lá, não está cortando a grama, até próprio seu familiar, vão, tem que cortar essa grama, para deixar bonitinho, para deixar feio. Então tem muita coisa legal. Eu vou estar trazendo mais informações para você sobre a Polônia, vou trazendo mais vídeos para trazer o que eu acho, né? O que eu posso lembrar desse país maravilhoso. E se você tiver alguma pergunta sobre a Polônia, se você tiver alguma pergunta sobre imóveis, não só na Inglaterra, tá, pessoal? Na Europa, no Brasil ou na África, entre em contato comigo, me deixa saber. Se você quer aprender sobre o que eu faço, eu compro imóveis, eu construo imóveis para alugar, pessoal. Seja para famílias, seja Airbnb, Booking, as principais. As pessoas reclamam muito que mexer com inquilino é complicado. Realmente é complicado se você não conhece as estratégias corretas. Então, se você quer entrar nesse ramo ou já está nesse ramo, quer melhorar o que você está fazendo ou tirar dúvidas sobre qualquer assunto relacionado a investimentos, tá? Entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Eu posso analisar a sua situação e te dar alternativas mais eficientes para você começar a ganhar dinheiro nesse mercado. Grande abraço para vocês, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.